Um transtorno que tem crescido muito também é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Só para exemplificar, a pessoa lava as mãos várias vezes para ter certeza de que elas estão limpas, acendem e apagam a luz várias vezes. Por que isso tem ocorrido? Este é um dos mais graves transtornos, de muito difícil terapêutica, porque o paciente torna-se vítima de condicionamentos repetitivos. Começa às vezes de uma forma singela. O indivíduo vai deitar-se e se pergunta: será que eu fechei a porta? E levanta para averiguar. Será que eu desliguei a televisão? E vai verificar. Será que eu anotei o que deveria fazer? Já é um distúrbio de conduta na área do equilíbrio psicológico. Essa problemática tem raízes kármicas, porque normalmente o indivíduo que é vítima do transtorno obsessivo-compulsivo é o indivíduo que perdeu a autoconfiança. Ele traz no inconsciente muita culpa, como alguém que estivesse aguardando algo de mal que lhe vai acontecer e pode romper a qualquer momento. É um problema eminentemente fisiopsicológico, porque é a perda de determinadas substâncias neurotransmissoras que afetam o comportamento. Mas esses fenômenos repetitivos ainda são de pequena monta. Quando o indivíduo, por exemplo, tem odores subjetivos de cadáveres e vê-se obrigado a usar perfumes muito fortes, a estar sempre mastigando balas ou substâncias, quando é um fenômeno totalmente psíquico, é um verdadeiro tormento. Nesse do indivíduo banhar-se, porque tem medo de contaminação, ficou célebre na história da cultura psicológica o caso de uma personalidade muito rica dos Estados Unidos, foi um grande diretor cinematográfico, Howard Hughes, foi um dos homens que durante a Segunda Guerra Mundial construiu um avião dos mais poderosos que afinal não conseguiu voar. Ele foi viver na Nicarágua, em Manágua, e preparou todo o andar de um hotel asepsiado para ali evitar a contaminação e morreu num estado lamentável de degenerescência. O indivíduo que se dê conta de que está com qualquer expressão de natureza obsessiva, compulsiva, deve procurar imediatamente o tratamento psiquiátrico para evitar que se agrave, porque a tendência é isolar o indivíduo dentro da fixação até ele perder o rumo do equilíbrio. O pânico tem crescido muito também. Existe alguma explicação espiritual para o pânico? O pânico também é um transtorno muito antigo. Eu me recordo que a palavra pânico veio do deus Pan. O deus Pan era um vulto mitológico que guardava as montanhas da Arcádia, na mitologia grega. Era aquele indivíduo parte caprino e parte indivíduo. A tradição dizia que quando alguém se adentrava nas suas terras, ele aparecia e o indivíduo fazia um pânico. Era vitimado pelo transtorno. E o pânico, durante muito tempo, esteve nos anuários da medicina e nos catálogos da Organização Mundial de Saúde como depressão. No ano de 1970, um psicólogo de nome Da Costa conseguiu selecionar as síndromes, os sintomas, e estabeleceu que o pânico é um transtorno dos mais terríveis, porque o indivíduo, ao perder o contato com a sua realidade saudável, tem a sensação de morte. Está provado cientificamente que ninguém nunca morreu no surto de pânico, mas a sensação é terrível. É um transtorno eminentemente feminino, mas também que agride a organização masculina. Digamos que entre cada 5 mulheres, provavelmente 2 ou 3 terão pânico. Na mesma estatística, um homem terá pânico. É a perda de uma substância neurocomunicadora e que pode ser restabelecida muito bem com tratamento psiquiátrico. Do ponto de vista espírita, nós vemos aí que sempre há uma interferência de entidades perversas que transmitem telepaticamente ideias de morte, de crimes, ameaçando o indivíduo pelo terror, e ele faz um quadro falso de pânico, mas de natureza obsessiva. Você citou a obsessão, mas nem todos os transtornos emocionais nós encontramos a obsessão. Como diferenciar a obsessão desses transtornos? Não há uma fronteira, porque o indivíduo é a soma dos seus atos. E normalmente nós estamos na Terra em processos de lapidação, de resgate.
Trazemos toda essa herança dos nossos atos perturbadores que nos fazem vincular aos espíritos a quem prejudicamos. Eles sempre estão em nosso entorno, inspirando-nos para perturbar-nos. E como o organismo está debilitado pelos delitos, nós fazemos o transtorno psicológico ou fisiológico e eles então ampliam-no. Ou a sua assistência negativa constante produz o distúrbio fisiológico e então nós passamos a ter, ademais da obsessão, essa perturbação de natureza orgânica. O ideal é sempre que o indivíduo considere-se como o doente. Conversando há poucos dias com um oncologista, ele disse-me: eu não trato doenças, eu trato doentes. É a tese espírita. Não há doenças, há doentes. É o indivíduo que patologicamente tem os fatores predisponentes à instalação da doença e que se permite adoecer. Toda e qualquer atividade deve partir para a renovação do indivíduo, a autoconfiança. Um dos maiores oncologistas do mundo, um americano extraordinário, estabeleceu que o paciente deve ter 4 fés. O Dr. Bernie Siegel diz o seguinte: fé em Deus, fé em si mesmo, fé no seu médico e fé na terapêutica. Quando nós temos fé em Deus, temos já 30% de probabilidades de recuperar a saúde. Como temos autoconfiança, mais 30%. Quando confiamos no médico, mais 30%. E quando confiamos na terapia, 10%. Então temos 100%. Muitas pessoas confundem esses transtornos com a mediunidade, mas também pode existir aquela pessoa que é médium e tem o transtorno. Qual o risco de essas pessoas frequentarem a reunião mediúnica? Perturbarem-se mais ainda. Se o indivíduo não está em condições de administrar um conflito, como pode participar de uma experiência psíquica que não conhece e que pode lhe trazer uma soma de preocupações acima da sua capacidade de digerir? É um risco. Ademais, merece considerar que pessoas inescrupulosas, pessoas que se dizem espíritas, mas que não estudaram o espiritismo, rotulam todo e qualquer problema como de obsessão. Estão cometendo o mesmo erro clássico da psiquiatria. Toda vez que as síndromes não podiam identificar uma doença, o paciente era rotulado como esquizofrênico. Durante muito tempo, a esquizofrenia foi considerada como a soma de fatores que identificavam algo desconhecido. A partir de um grande psiquiatra alemão, o Dr. Emílio Kraepelin, que estabeleceu as diretrizes para poder entender se essa demência precoce, ele foi o autor da palavra, a esquizofrenia passou a ser melhor catalogada. Essas pessoas que não conhecem os transtornos mentais e comportamentais, nem tampouco o espiritismo, acham muito fácil de rotular o indivíduo como obsidiado. Sem ter fatores probantes, seria muito melhor que considerasse o paciente como alguém que está num período de desequilíbrio, necessitando de apoio moral, espiritual e médico. No próximo bloco, Divaldo Franco fala mais sobre transtornos emocionais. Não saia daí!